Olá, amados irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje eu vou falar um pouco do cremos, né? Como, de onde vem, por que professamos a nossa fé, do creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. Então eu vou falar um pouco desse assunto com vocês. É um livro pequeno, tá bom? Tô querendo fazer em um dia, pra gente amanhã já ir voltar aos livros, né? Que eu vou vir com o livro de Dom Bosco já amanhã. Então hoje eu vou fazer o cremos completo, tá bom? Espero que todos entendam, espero que todos prestem atenção, porque é muito importante a fé que nós professamos todos os dias na igreja. Por que professamos essa fé? O porquê desta oração? Quem nos ensinou esta oração e de onde vem a oração do creio? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então vamos já direto ao assunto, para não ficar um vídeo muito longo. Por que professamos o creio? De onde vem o creio na Igreja Católica? A oração do credo, origem e objetivo. No que consiste a fé católica em matéria de fé? É alguém que crê nos 12 artigos da oração do credo. Número 1. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Número 2. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Número 3. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Número 4. Padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Número 5. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Número 6. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Número 7. De onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Número 8. Creio no Espírito Santo. Número 9. Na Santa Igreja Católica. Número 10. Na comunhão dos santos. Número 11. Na remissão dos pecados. Número 12. Na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. O credo também é chamado de símbolo dos apóstolos, pois foram estes que transmitiram a igreja. A oração do credo vem dos apóstolos, dos 12 apóstolos. O credo resume fielmente os principais pontos da mensagem transmitida pelos apóstolos. Foram eles que, reunidos em Jerusalém, estabeleceram o seu conteúdo conforme o que aprenderam de Jesus Cristo e inspirados pelo Espírito Santo. Por isto, esta fórmula também é chamada de símbolo dos apóstolos. Desde os primórdios da igreja, para que uma pessoa pudesse ser batizada, ela era interrogada sobre as questões mais importantes da vida cristã. Ao final de cada pergunta, ela deveria responder com firmeza: eu creio. Ainda hoje é assim. No batismo de crianças, os pais e padrinhos fazem a profissão de fé no lugar dos pequenos. E na crisma, os jovens e adultos confirmam pessoalmente a sua adesão ao catolicismo. Recitando o credo cristão, se compromete a viver de acordo com os ensinamentos da Igreja. Esta oração também nos encoraja a manifestarmos publicamente a nossa fé. Afinal,
não devemos jamais nos envergonhar de Cristo e do que Ele nos ensina. Evangelho de Lucas 9:26, para que Ele também não venha se envergonhar de nós. O que é heresia? Heresia é toda falsificação, todo ensinamento deturbado da vida cristã que contraria ensinamentos dos apóstolos e dos papas. Na Crisma, os jovens adultos confirmam pessoalmente a sua adesão na fé católica. O conteúdo desta oração, sempre bem meditado e compreendido, protege os católicos dos erros e heresias. O credo proclama aquilo que, com certeza, todo católico deve sempre crer, amar e defender. O ano da fé, uma nova evangelização. No dia 11 de outubro de 2012, o Papa Bento XVI anunciou a abertura do ano da fé, que propõe a todos os católicos uma nova evangelização. Mas por que seria necessária uma nova evangelização? Infelizmente, são muitos que dizem ser católicos, mas não acreditam no que a Igreja ensina. Isso se deve em parte ao desconhecimento da fé católica. Por outro lado, é fruto do relativismo que caracteriza o nosso tempo. É preciso que os católicos redescubram o caminho da fé, para fazer brilhar com evidência sempre maior a alegria e o renovado entusiasmo do encontro com Cristo. O Papa Bento XVI proclamou o ano da fé no intuito de que a Igreja se renove por meio do testemunho dos cristãos, sobretudo dos jovens, em sua crença nas verdades eternas que Jesus deixou. Ao mesmo tempo, por parte de muitos não católicos, cresce a hostilidade ao cristianismo. Isso se nota facilmente por meio de algumas novas leis que parecem querer banir a presença católica da vida pública, e também de determinadas manifestações nas partes práticas, nos filmes, nas peças teatrais, extremamente agressivas e desrespeitosas para com os valores cristãos. Por outro lado, em alguns países, centenas de pessoas todos os anos perdem a vida e são martirizadas por causa da sua fé no Senhor. Ainda existe isso. Diante deste cenário de dificuldades e de perseguições, o Papa deseja que a Igreja se renove, especialmente por meio do testemunho dos cristãos, que são chamados a fazer brilhar com a sua própria vida no mundo a palavra de verdade que o Senhor Jesus nos deixou. Somente uma verdadeira conversão poderá tornar os cristãos fecundos, capazes de serem verdadeiros missionários, anunciando Cristo em todos os ambientes em que estiverem. A esta verdadeira conversão dependente, em grande parte, o empenho sincero em conhecer a fé católica. É o conhecimento e a oração que geram a convicção, bem como o desejo de comunicar com alegria a boa nova aos demais. O deserto espiritual em que muitos vivem deve ceder lugar à plenitude da amizade com Cristo para nos dar vida. João 10, versículo 10. Peçamos ao Espírito Santo o coração reto, bem como a graça de compreender e colocar em prática o que Deus nos anuncia por meio da sua Sagrada Igreja. O logotipo oficial do Ano da Fé representa o nau de Pedro, a Igreja, cujo mastro e velas formam o trigrama de Jesus, IHS, iluminada pelo sol da Eucaristia. Então, vamos lá. Número 1.
Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O Senhor criasse-nos para ti, e nosso coração vive inquieto enquanto não repousar em ti. Santo Agostinho, Confissões 1, versículo 1. Em todos nós há como uma insatisfação, uma sede, uma busca de sentido para a vida que jamais cessa. Muitos tentam aplacar este vazio das mais diversas formas, sem jamais obter a paz, pois somente em Deus pode encontrá-la. A beleza do universo, a variedade da flora e da fauna, os alimentos encontrados na natureza, o ciclo das estações do ano, as pessoas que amamos, o olhar de uma criança. O mundo sinaliza a bondade do seu Criador. Todo ser humano é capaz de reconhecer Deus refletido na grandeza e na beleza da sua obra. Número 2. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Porque um menino nasceu, um filho nos foi dado. A sabedoria repousa sobre os seus ombros, e ele se chama Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías 9, versículo 5. Deus não se limitou em ficar em sua glória, nas alturas, observando a humanidade, suas trajetórias e conflitos. Ele veio ao encontro dos homens, revelando sua face e sua vontade por meio do seu Filho. Os batizados são também filhos de Deus, mas por adoção. Jesus, porém, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ou seja, ele é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Ele mesmo disse: quem ouviu, viu também ao Pai. João, capítulo 14, versículo 9. Número 3. Concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Maria perguntou ao anjo: como se fará isso? Pois não conheço o homem. Respondeu o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Lucas, capítulo 1, versículo do 34 ao 35. O profeta Isaías já havia previsto que o Messias viria no seio de uma virgem. Isaías 7, versículo 14. Sim, trata-se de um evento extraordinário, porém, como disse o anjo Gabriel, a Deus nenhuma coisa é impossível. Lucas 1, versículo 37. O nascimento de Jesus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, marcou uma nova era para a humanidade, um recomeço cheio de esperança. A anunciação, a encarnação e o nascimento do Verbo marcou uma nova era para a humanidade. 4. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. A morte violenta de Jesus não foi resultado do acaso, num conjunto infeliz de circunstâncias. Catecismo da Igreja Católica, 599. Jesus veio justamente para se sacrificar, para dar a sua vida pela salvação de muitos. Ele é o servo sofredor, cujas dores foram profetizadas por Isaías 53. Mas, por que ele deve sofrer e morrer? Não havia outro modo pelo qual os homens pudessem ser redimidos. A cruz de Cristo. Este é um mistério do desígnio de Deus. Por meio dela, o Senhor nos mostra o seu amor extremo. Ele aceitou livremente a tortura e a vergonha pela nossa salvação. Pela sua morte fomos reconciliados com Deus. Evangelho de João 1, versículo 29. E foi refeita a amizade rompida após o pecado original.
Cristo descido da cruz, sofrimento e vergonha, aceitos pela redenção do gênero humano. Número 5. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Após entregar o seu espírito nas mãos do Pai, foi ao encontro dos homens e mulheres que viveram neste mundo e morreram. Lá ele abriu as portas do céu aos justos que haviam precedido. Catecismo da Igreja Católica 637. Os discípulos, os carrascos, Pôncio Pilatos e os soldados romanos foram testemunhas de sua morte. Conforme o costume judaico da época, algumas mulheres foram ao seu túmulo no terceiro dia levando perfumes. Entretanto, se afligiram ao ver o sepulcro vazio. Um jovem, um anjo vestido de branco, lhes anunciou a ressurreição do Nazareno. A partir então, durante 40 dias, muitos seriam surpreendidos pela visão do Senhor ressuscitado. Não era um fantasma. Jesus comeu e bebeu junto com seus discípulos e pediu a Tomé que o tocasse em suas chagas. É o Deus vivo em carne e osso. O anjo anuncia às mulheres a ressurreição de Cristo. Número 6. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. 40 dias após a sua ressurreição, o Senhor se elevou aos céus diante dos olhos de seus discípulos. Nesse momento, ele entra definitivamente em seu estado de glória divina, ao lado do Pai. Ele prepara um lugar para os seus amigos e até o dia em que vier de novo para restaurar todas as coisas. Número 7. De onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Ele lhes enxugará os olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21, versículo 4. Jesus voltará, e só o Pai sabe o dia e a hora. Marcos 13, versículo 32. No juízo final, com os plenos poderes de Deus, ele proclamará a sua sentença sobre os homens. Ele derrotará definitivamente Satanás e o seu exército fará justiça aos oprimidos. Jesus se elevou aos céus e está sentado à direita do Pai e voltará para o juízo final. Número 8. Creio no Espírito Santo. O Espírito Santo, da terceira pessoa da Santíssima Trindade, é comparável a um vento, um sopro. Não podemos ver, mas notamos a sua ação em nossos corações e na vida da Igreja, a qual conduz. Ele é quem nos inspira a orar e a viver a caridade. É Ele quem nos ajuda a detestar o pecado. É Ele quem nos atrai para Cristo. 9. Na Santa Igreja Católica. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, versículo 18. É por meio da igreja que temos a garantia de que a herança dos apóstolos, a mensagem de fé e os sacramentos serão recebidos por nós de forma íntegra, sem deturpações. Crer na Santa Igreja Católica significa ter especial atenção à fidelidade ao ensinamento dos papas, legítimos sacerdotes de São Pedro. A Igreja é uma, pois uma só é a palavra de Deus, e só pode haver uma única interpretação doutrinal. A Igreja é santa, porém é composta por pecadores, sempre necessitados de perdão e purificação. A Igreja Católica universal, pois anuncia Cristo a todas as nações. A Igreja é apostólica, pois é guiada pelos bispos sucessores dos apóstolos.
A entrega das chaves a São Pedro, crer na Igreja é professar a fidelidade ao ensinamento dos papas, sucessores do chefe dos apóstolos. Na comunhão dos santos, número 10, São Paulo chama de santos todos os que foram batizados em Cristo, e não somente aqueles que alcançaram efetivamente a santidade. Todos os batizados são membros da Igreja e podem pertencer a destes três estados. 1. Cristãos vivos. 2. Os cristãos mortos que ainda se purificam no purgatório antes de chegarem a Deus. E 3. Os mortos que já estão na glória de Deus, ou seja, os efetivamente santos. Nessa comunidade todos se ajudam e compartilham seus dons espirituais. Esta é a partilha, a comunhão dos santos. Uns podem rezar e oferecer sacrifício pelos outros. Os santos do céu podem interceder pelos cristãos vivos. Os vivos podem rezar pelas almas dos mortos que se purificam e também pelos demais cristãos vivos. Número 11. Na remissão dos pecados. Todos os que professam a fé sincera em Jesus Cristo e recebem o batismo serão remidos de seu pecado. Na mesma medida em que recebermos o perdão de Deus, somos chamados para perdoar os pecados dos nossos irmãos. Mateus 6, versículo do 14 ao 15, livrando-nos de todo o rancor. Ao rezarmos e nos sacrificarmos uns pelos outros, participamos da comunhão dos santos e compartilhamos nossos dons espirituais. Soprando sobre os seus discípulos, Jesus lhes enviou o seu Espírito Santo, que lhes deu o poder de perdoar os pecados. Não é o Padre que perdoa os pecados, viu? João 20, versículo 19 ao 23. Por isso, os católicos devem confessar todas as suas faltas graves a um sacerdote. Também é recomendável confessar as faltas leves. O padre, ele, pela autoridade dada pela Igreja, ele te absolve dos pecados. Pela autoridade dada pela Igreja de Deus, pela Igreja de Jesus Cristo. O poder vem da Igreja, tá bom? Muitas pessoas não se confessam porque veem no padre uma pessoa normal. Irmão, se você é cristão, você não está agindo conforme a doutrina da Igreja. Na ressurreição da carne e na vida eterna. Porque vem a hora em que todos os que se acham nos sepulcros sairão deles ao som da sua voz. Os que praticaram bem irão para a ressurreição da vida, e aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para serem condenados. João 5, versículo do 28 ao 29. Da mesma forma que Jesus ressuscitou dos mortos e vive para sempre, também seus amigos serão ressuscitados, e ele, no fim dos tempos, os justos receberão um corpo transfigurado, não mais sujeito à doença e à morte, o corpo glorioso. A morte que separa as famílias e os amigos, que traz medo, que fere o coração de quem ama, não mais terá poder sobre os justos. Após a ressurreição final, a glória eterna nos espera, junto com todos os santos e anjos do céu. Nós cremos na verdade. Na Bíblia, São Pedro ensina que devemos estar sempre prontos para explicar aos demais as razões da nossa esperança em Cristo. 1 Pedro, versículo do 3 ao capítulo 3, versículo 15. Fé e razão devem caminhar juntas, iluminando sempre mais o caminho dos homens em busca da verdade, da justiça e da bondade, que encontramos em plenitude
no Deus encarnado, Jesus Cristo. E terminamos as nossas dúvidas sobre o creio. Vocês viram que está tudo na Bíblia. É tudo que Jesus nos deixou. Tá bom? Não é uma oração humana. Não é uma oração inventada. Aqui foi explicado passo a passo no cremos. Agora podemos professar a nossa fé com mais certeza e convicção. Paz e bem, Deus abençoe a todos vocês.